Olá, pessoal, tudo bem? Seguindo com as aulas Plus do curso CM da turma Química Descomplicada, eu resolvi fazer uma aula hoje sobre acidez e basicidade nos compostos orgânicos. É um assunto que geralmente gera dúvida nos alunos, então espero que vocês gostem da aula. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou me procurem, né? Meu Instagram é @profmarilopesquímica. Vamos lá? Boa aula! Então, quando a gente fala de acidez e basicidade dos compostos orgânicos, alguns assuntos a gente tem que dominar, como, por exemplo, o conceito de ácido e base. O conceito geral de acidez e basicidade, que geralmente a gente ouve, né, desde o ensino médio, é o conceito de Arrhenius, que é o mais geral, né? Então, Arrhenius, ele estudou no século XIX o comportamento, de sais, bases, óxidos e ácidos em água. E a maioria dos compostos estudados por Arrhenius eram compostos inorgânicos. Então, para Arrhenius, ácido era sempre a espécie que libera íons H+ em água, e base é a espécie que libera íons OH- em água. No entanto, essa definição de ácido e base, ela se limitava aos compostos inorgânicos. Quando a gente trata de compostos orgânicos, a gente até continua trazendo a mesma proposta para ácido, né? Ácido continua sendo a espécie que libera íons H+ na grande maioria dos casos. Mas base para nós em química orgânica não necessariamente que é a espécie que vai liberar íons OH-, muito pelo contrário, né? Então, a gente precisa adotar os conceitos de acidez e basicidade de Bronsted e Lowry, e também o conceito de acidez e basicidade de Lewis, né? Então, eu deixo indicado para vocês o estudo dessas teorias. Mas para a aula de hoje, basta eu dizer para vocês quais são as funções orgânicas que são consideradas ácidas ou básicas dentro da aula de hoje, né? Então, como que as provas de vestibular podem cobrar de vocês esse conteúdo? Bom, começando pelo caráter ácido nos compostos orgânicos, a gente tem que lembrar dos ácidos carboxílicos, que já levam um nome, o nome ácido, né? Então, já indicam para a gente o seu caráter ácido. Eles são ácidos porque, de fato, eles liberam, eles doam íon H+ em solução aquosa. E a gente precisa entender qual é o H+ dos ácidos carboxílicos que são liberados em água, né? Então, é o OH da hidroxila, tá? Então, quando esse íon é liberado em água, né, a gente tem a formação de íons H+ ou H3 ou mais, porque a gente lembra que esses íons eles vão reagir com a água e vão formar a espécie H3 ou mais, que a gente chama de hidrônio ou hidroxônio. E é isso que indica o caráter ácido dos ácidos carboxílicos, tá? Mas existem alguns fatores que podem afetar, sim, a acidez desses compostos. Então, é importante que vocês saibam que quanto maior for o tamanho da cadeia carbônica, isso diminui, né, a força do ácido, então menor a acidez do ácido. Tá? E se a gente tiver grupos mais eletronegativos ligados à cadeia, isso vai aumentar a força dos ácidos. Então, se eu aumentar o tamanho da cadeia de um ácido carboxílico, por exemplo, eu vou diminuindo a sua força ácida, ou seja, ele vai liberar menos H+ para a solução. Vai ser um ácido mais fraco. No entanto, se eu começar a inserir nesse ácido, né, por exemplo, elementos eletronegativos como flúor, cloro, bromo e iodo, isso vai aumentar a facilidade com que esse H+ tem de sair da molécula e isso aumenta a sua acidez. Então, se a gente for comparar a acidez de alguns ácidos carboxílicos, a gente observa, né, através do parâmetro Ka, que é a constante de acidez, que indica para a gente a força do ácido, é que quando eu tenho, né, uma cadeia carbônica de 3 carbonos e uma de 2 carbonos, aquela de 2 carbonos vai ter um K maior, ou seja, eu tenho um aumento da força quando eu diminuo a cadeia. E também inserir grupos eletronegativos nessa cadeia também faz a gente aumentar muito o Ka, a força desse ácido. Então, válido ressaltar com vocês que esses fatores podem alterar a acidez e que o Ka é o nosso parâmetro, né, de força ácida, Ka ou pKa, que a gente estuda lá em equilíbrio químico. Bom, existe uma segunda função que tem um caráter mais ácido, e essa função é a dos fenóis, ou seja, o fenol é um composto químico orgânico que tem um caráter mais ácido.
E o hidrogênio, né, que é liberado, né, quando o fenol está em água, é o H ligado ao oxigênio. Então, a gente tem a liberação de íons H+, e isso faz com que o fenol tenha um caráter mais ácido, tá? Bom, se a gente tiver no anel aromático grupos como, por exemplo, alquila, metil, etil na cadeia carbônica, isso vai diminuindo a força ácida do fenol, então menos ácido ele se torna. E se a gente for inserindo na cadeia grupos eletronegativos, como cloro, flúor, bromo e outro, isso aumenta a força ácida dele, ele vai liberar mais H+ para o meio, tá? Então, mais H+ vai ser liberado aí, ok? Então, a gente pode, né, até dar uma olhada, né, nos valores de pKa para alguns ácidos com elementos eletronegativos em sua estrutura. Lembrando que quanto maior o Ka, menor o pKa e maior vai ser a força do ácido. Então, o pKa é inverso à força do ácido, né? Então, quanto menor o pKa, maior a força, tá? E a gente percebe que, de fato, o ácido tricloroacético, com 3 cloros em sua estrutura, ele é muito mais ácido do que o cloro acético, que só tem um cloro na estrutura, tá? A mesma coisa acontece, né, quando eu coloco, por exemplo, grupos eletronegativos, como, por exemplo, nitrogênio e oxigênio juntos, né? Eu diminuo o pK, aumentando o K, aumentando a força desse ácido em relação a somente uma hidroxila. Tá? Então, como eu tenho dois elementos eletronegativos aqui, eu aumento bastante a força desse ácido e eu posso observar isso por um pK menor em comparação ao ácido para-hidroxibenzoico. Bom, sendo essas duas as funções ácidas dentro da química orgânica geralmente cobradas no vestibular, a gente pode ir então para as funções que são básicas, na verdade, a função, né? Porque dentro da química orgânica, a função que é considerada básica é a função das aminas. Então, as aminas, assim como a amônia, têm um caráter básico, né? Então, o que acaba acontecendo? O nitrogênio, ele pode realizar 13 ligações e ainda sobra um par de elétrons. Esse par de elétron, ele ainda pode ser doado para fazer mais uma ligação, né? Então, a possibilidade de doação desse par de elétrons tornam as aminas bases de Lewis muito fortes, né? Porque o conceito de uma base de Lewis é aquela espécie que doa par eletrônico, né? Então, por isso que as aminas terão um caráter mais básico. Já as amidas, não, esse par de elétrons já não está tão disponível porque ele faz ressonância com a carbonila, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de aminas, a gente está falando de aminas que podem ser primárias, secundárias ou terciárias, né? Então, o nitrogênio ligado a apenas um R, dois hidrogênios, eu estou falando de uma amina primária. Quando o nitrogênio está ligado a dois R's, que são dois radicais orgânicos, né? Carbonos ali ligados a nitrogênio, eu estou falando de uma amina secundária, e uma amina terciária, ela já vai estar ligada com 3 cadeias carbônicas aqui, ó, tá? Eu falo, então, de aminas que têm diferentes força básica, tá? Então, é isso que a gente precisa perceber. As aminas secundárias, elas são mais básicas do que as primárias. No entanto, as terciárias são as menos básicas de todas. Por quê? Porque como elas têm cadeia carbônica em volta do nitrogênio, essa cadeia carbônica muitas vezes pode ser grande, isso protege o elétron ali e não deixa a espécie chegar para se ligar, para se conectar com aquele elétron. Então, impede o nitrogênio de ser uma base de Lewis, né? Então, as aminas secundárias, elas são mais básicas que as primárias, mas as terciárias são as menos básicas de todas, devido ao fato delas terem muita cadeia carbônica em volta. A gente fala que elas são muito impedidas estericamente, né? Porque o que acontece? Esse impedimento estérico é um impedimento de espaço mesmo. Então, o par de elétrons que seria doado para alguma espécie, ele não consegue ser doado com tanta eficácia, tá? Então, é importante que a gente saiba disso. Agora, as aminas alifáticas, ou seja, que têm cadeias abertas não aromáticas ou fechadas não aromáticas, elas são muito mais básicas do que a amônia, por exemplo, mas muito menos básicas que uma amina que está num anel aromático. Então, se a gente pensar em aminas de cadeia aberta ou fechada, saturada ou insaturada, ramificada ou não ramificada, que é o conceito de alifático,
só não pode ser aromático, elas são muito mais básicas do que a amônia, que de fato não é uma amina, né? É um composto inorgânico, e ainda são muito mais básicas que as aminas aromáticas, que são as menos básicas. Por quê? Porque quando a gente tem o anel aromático, né? O anel aromático, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, né? Ele pode fazer ressonância, tá? E aí, se eu tenho um nitrogênio aqui pertinho, ó, esse nitrogênio, esse par de elétrons, ele pode entrar para ressonância aqui também. Aí ele acaba ficando menos disponível para ser doado. Então, ter um nitrogênio do lado do anel aromático, ou até mesmo participando do anel, mas ainda assim com ressonância, isso diminui a possibilidade dele ser uma base de Lewis doando esse par eletrônico, porque o par vai estar participando ali da ressonância. Então, por isso que as aminas aromáticas, elas são menos básicas do que as que não são aromáticas, tá? Então, é importante falar isso para vocês. E quando as aminas reagem com o ácido, né? Então, quando de fato acontece a doação desse par eletrônico, e quando isso acontece em meio ácido, o nitrogênio vai estar fazendo mais do que uma ligação do que ele precisava. Ele já estava estável com 3 ligações. Então, por isso que o nitrogênio assume, né, uma carga positiva, e a gente chama isso de sal de amônio, né? Cloreto de metilamônio. A gente chama de sal quaternário de amônio, porque daí o nitrogênio fazendo 4 ligações, ele fica numa estrutura quaternária, tá? Então, só recapitulando, né, para gente, dentro da química orgânica, ácidos carboxílicos, caráter ácido, fenol, caráter ácido, amida neutro, álcool quase neutro e amina é básico, tá? Então, são os que a gente considera. É importante eu falar para vocês um pouquinho sobre o caráter anfótero de aminoácidos. O que que é um caráter anfótero? É quando a mesma espécie ela pode atuar tanto como um ácido, tanto como uma base, depende de com quem ela vai reagir. Os aminoácidos têm esse caráter, tá? Então a gente pode verificar que um aminoácido, quando reage com um ácido, ele atua como uma base. Então, qual é a parte básica do aminoácido? É da amina. Então, é a amina que vai reagir com o ácido, formando o sal quaternário aqui. Agora, se o aminoácido estiver diante de um meio básico, qual é a parte que vai reagir? É a parte ácida, que é do ácido carboxílico. Então, a gente forma o sal de ácido carboxílico, tá? E dependendo do meio, né, dependendo do pH que esse aminoácido se encontra, a gente pode ter inclusive uma reação intramolecular, né, do próprio par de elétrons do nitrogênio, sequestrar o hidrogênio do ácido e a gente formar ó, uma espécie com 2 cargas, carga positiva e carga negativa no mesma estrutura. A gente chama isso até de zwitterion, né, que é uma espécie em que tem carga positiva e carga negativa na mesma molécula, né, vem do alemão, né, zwitterion, 2 cargas. Tá? Nem sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, é assim que eu aprendi. Então, uma questão para a gente exemplificar, né? O vinagre é uma mistura de vários ingredientes, sendo o ácido etanóico o principal componente. A única substância que tem caráter ácido maior que do ácido etanóico bom, não pode ser hidrocarboneto, não pode ser álcool, não pode ser aleto de alquila, né? Amida também não tem caráter ácido, então só poderia ser a letra E e tem caráter mais ácido que o ácido acético, porque tem um elemento eletronegativo, o que aumenta a acidez dos ácidos. Vamos para uma questãozinha da FUVEST, ela fala o seguinte: considerando os compostos 1, 2, 3 e 4, pode-se afirmar que A, todos apresentam OH alcoólico. Falso, né? Esse OH aqui é de ácido carboxílico e esse é de fenol, tá? Então, nem todos têm caráter alcoólico. Apenas os compostos 2, 3 e 4 apresentam OH alcoólico, 2, 3 e 4. Bom, se ele considerar o fenol como um tipo de álcool, que a gente não considera isso na maioria das provas de vestibular, aí poderia ser, vamos verificar as outras. Somente o composto 1 tem caráter ácido. Falso, né? O composto 2 sendo um fenol, quando eu tenho o OH ligado ao anel aromático, ele também vai ter caráter ácido. Então, 1 e 3 estão erradas. Os compostos 1 e 2 têm caráter mais ácido que os demais. Exatamente, né? Por quê? Porque eu tenho um ácido e eu tenho um fenol. São as espécies dentro da química orgânica que representam, então, compostos ácidos. Aqui eu tenho um álcool, né, ligado a carbono de cadeia carbônica simples, e aqui eu também tenho álcool, que é o etanol, que eles não têm caráter ácido. Então, de fato, ele considerou a 2 como sendo um fenol e
A resposta certa é a letra D. Então, para nós no vestibular, né, a gente não pode chamar fenol de álcool. Muitas vezes as questões de vestibular trazem isso como pegadinha, inclusive, para você errar a questão. Então, não vamos errar as questões de vestibular por isso. Bom, foi uma aula, né? Mais rápida, justamente porque eu queria fazer, né, um plus a respeito de acidez e basicidade de compostos orgânicos, que geralmente é um assunto que o pessoal fica em dúvida. E eu acho que dentro da química orgânica, essa é uma das poucas coisas que a gente tem mais fácil do que a química inorgânica, porque a gente tem muito mais função dentro da química orgânica do que da inorgânica, né? Mas o caráter ácido-base, basicamente, é você lembrar que os ácidos são ácido carboxílico e fenol, e os básicos, né, quem tem caráter básico, são aminas. E aí, é um plus mesmo vocês lembrarem dos fatores que podem aumentar ou diminuir a acidez desses compostos. Caso você queira complementar essa aula, procure sobre os conteúdos de acidez e basicidade de Bronsted-Lowry e acidez e basicidade de Lewis, porque eles vão complementar o conceito de acidez e basicidade dos compostos em geral. Bom, eu fico por aqui. Se você teve alguma dúvida em relação a essa aula, me deixa saber, deixa os comentários. Também me deixa saber se essa aula foi útil para você. Qualquer coisa, o meu arroba é @profmarilopesquímica e eu desejo para vocês bons estudos e até a próxima aula.